Bom dia, pessoal. A gente tá entrando um pouquinho mais atrasado hoje. A gente atrasou uns 2 minutinhos, estava montando a estrutura, né? A gente vai conversar hoje um pouco sobre insuficiência cardíaca. Coloquei nos stories essa semana para vocês decidirem entre insuficiência cardíaca e ITU e foi escolhido por insuficiência cardíaca, beleza? É um quadro que é muito comum, é muito prevalente, né, a gente encontrar nas emergências. Chega a ter uma mortalidade às vezes alta quando não é bem manejado, então é importante a gente identificar de uma forma correta, a gente aprender a tratar como é que a gente vai abordar esse paciente para que a gente não deixe passar nada. Passa aí, a água tá fervendo, vai lá. Então, vamos lá. Aqui eu fiz um desenhozinho esquemático. Eu fiz um desenho esquemático, né, sobre como é que é a fisiopatologia, né, do ciclo cardíaco, do coração, né? Depois a gente vai ver em uma escala maior para poder explicar direitinho. E a gente, quando receber um paciente com insuficiência cardíaca, a gente vai fazer aquela abordagem em 7 passos que eu já coloquei em um vídeo aqui anteriormente. Primeiro, a gente precisa definir o quê? É IC ou não é IC, né? Pela história clínica, a gente vai ver um passo a passo mais direitinho sobre como é que a gente vai definir se é IC ou se não é IC, né? O segundo passo é se ela é aguda ou crônica, beleza? Então a gente tem que definir se essa insuficiência cardíaca é uma insuficiência cardíaca aguda, nova, né? A primeira vez que apareceu, ou se ela já é um quadro crônico agudizado. O terceiro passo é a gente definir a fração de ejeção, né? Quando ela tem uma fração de ejeção reduzida, preservada ou intermediária. E como é que a gente vai saber isso aí? Menor do que 40%, entre 40% e 50% e maior do que 50%. Estou aparecendo no fundo. Beleza? Isso aqui são a fração de ejeção, certo? Que a gente vai definir, beleza? Para a gente definir qual é a fração de ejeção desse paciente, tá? Depois a gente vai ver a etiologia. Etiologia, por que esse paciente descompensou? É importante a gente definir isso aqui porque a gente vai ver que tem algumas coisas que podem levar à descompensação, então a gente tem que atacar a etiologia da descompensação da IC, além da compensação clínica desse paciente, né? Depois a gente vai fazer o quê? Avaliar o perfil hemodinâmico, né? Se aquele paciente é A, B, C ou L, beleza? Definir o perfil hemodinâmico. Depois a gente vai ver se existe alguma comorbidade e depois estratificar o risco. Beleza? Isso aqui é o que a diretriz traz que a gente tem que fazer. O ideal é que a gente faça isso aqui em até 120 minutos. E considerando um paciente mais grave, um paciente que esteja com um IC, com um quadro potencialmente fatal, ele tem que ser definido em 30 minutos. A gente vai ver direitinho o passo a passo. Quando a gente fizer essas primeiras avaliações, isso aqui é uma forma mais didática de colocar, mas na prática a gente vai fazer muita coisa junto aqui, né? Por exemplo, na hora de a gente ver a história, a gente vai ver, quando tiver definido isso aí, né? Vai ver comorbidade, a gente já vai dar uma avaliada no perfil hemodinâmico, a gente também já vai estratificar ele de forma prática, né? Falar do risco, mas de forma prática, beleza? Então, quando a gente vai definir se é ou não é IC, né? Então a gente vai ter que fazer uma história clínica e um exame físico, beleza? Quando a gente fizer essa história clínica e esse exame físico, a gente vai ter uma ideia se esse paciente está tendo uma insuficiência cardíaca aguda ou não, né? No caso, ou uma aguda, sem uma insuficiência cardíaca prévia, aguda nova, né? Ou uma crônica agudizada, beleza? E aí a gente vai definir algumas síndromes clínicas, né? Para esse paciente com IC aguda. Ou é uma insuficiência de ventrículo esquerdo, uma insuficiência de VD, né? Que é a famosa ICC congestiva, né? Ou é um paciente com EAP, né? A gente vai ver algumas síndromes clínicas, a gente vai entender aqui por esse diagrama que eu fiz, né? Da circulação, que a gente vai esclarecer melhor e vocês vão entender o porquê que acontece o que, né? Quando entender direitinho isso aqui. A gente sabe que o sangue da gente, né? Aqui, fígado, quem não entendeu direito o desenho, né? Aqui a gente sabe que o sangue vem da circulação sistêmica,
né? Coloquei aqui para passar pelo fígado porque eu vou exemplificar um achado clínico, né? Mas vem também da circulação cerebral, né? E chega no átrio direito. Então o sangue chega no átrio direito, vai para o ventrículo direito e ele é ejetado para o pulmão. Beleza? Do pulmão ele é oxigenado, né? E do pulmão ele vem para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo ele passa para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo é ejetado para a circulação sistêmica. Então, o que acontece? Por exemplo, no paciente que tem IVE, né? O que é que ele vai apresentar? O paciente chega com insuficiência do ventrículo esquerdo. Geralmente, significa, o que é que ele está querendo dizer com IVE? É um paciente que ele não tem uma ejeção adequada do ventrículo esquerdo, né? Por alguma razão, ou por uma fração de ejeção diminuída, um débito cardíaco diminuído agudamente, ou por um aumento da resistência vascular periférica, por algum motivo, por exemplo, paciente hipertenso grave, ou outro motivo, um paciente com um infarto extenso, com ruptura de cordoalha, que vai ter insuficiência mitral aguda, ele vai ter uma IVE, porque o sangue vai tender a fluir por um fluxo menor, então ele não vai ter resistência para o átrio esquerdo, ele vai retornar, refluir. Então, esse paciente ele vai apresentar IVE. Como ele não tem, ele não vai conseguir ejetar sangue para a circulação sistêmica, ele vai fazer um acúmulo retrógrado de sangue, né? Ele vai começar a acumular sangue, e a gente vai ter um acúmulo retrógrado de líquido e ele vai chegar no pulmão, né? Então, o paciente com IVE, ele tipicamente é um paciente que ele não é bem perfundido na periferia, ele não tem sinais de congestão. Por quê? Porque a gente não tem acúmulo de líquido aqui na circulação venosa, né? A gente tem uma dificuldade de ejeção. Então, ele não é bem perfundido e ele tem um acúmulo de líquido no pulmão. Então, por exemplo, um paciente com ruptura de cordoalha, um paciente com infarto extenso, né, que tem uma perda de débito cardíaco muito significativa, muito rápida, ele pode fazer congestão pulmonar, né? Ele vai ter uma congestão pulmonar, mas ele não vai ter congestão sistêmica, beleza? Então é um paciente que tem IVE, por exemplo, um paciente com EAP, é um paciente com, principalmente os hipertensivos, né, muito relacionado à hipertensão. Então o paciente tem uma resistência vascular periférica muito importante, aquele paciente com pico pressórico, o coração dele não está conseguindo bombear sangue contra aquela pressão, e aí tem um acúmulo de líquido e ele faz um edema agudo de pulmão, beleza? Quando o paciente tem uma IVD, né, que é a insuficiência cardíaca congestiva, por alguma razão ele não consegue mandar sangue para o pulmão, né? Ele tem um ventrículo direito fraco, né? Então, ou por uma hipertensão arterial pulmonar, ou muitas vezes até por essa congestão aqui, ele termina, a gente vai ver lá na frente, quando for falar do tratamento, eu vou explicar por que essa congestão aqui piora isso aqui. Então, por alguma razão, ele tem uma dificuldade de ejetar o sangue, né, do VD para o pulmão, e aí você começa a ter um acúmulo de líquido, né? Aqui, ó, você começa a acumular volume aqui, você começa a acumular volume no átrio direito, começa a acumular volume na circulação sistêmica venosa, tá? Então, nesse paciente aqui, é aquele paciente que quando você vai palpar o abdômen dele, ele tem uma hepatomegalia dolorosa. Por quê? Porque o sangue está todo retido aqui, ele começa a inchar o fígado. Então ele vai ter uma hepatomegalia dolorosa, é o paciente que vai ter refluxo jugular, certo? Quando você faz a palpação da jugular, ele tem um refluxo hepato-jugular, faz uma palpação no fígado, ele tem um refluxo hepato-jugular, né? Então, esse paciente acontece isso por isso, é o paciente que tem edema de membros inferiores, é o paciente que pode apresentar ascite, né? Então, assim, entendendo esse diagrama aqui, né, de como é que acontece o que quando tem um IVD, quando a gente tem um IVE, um aumento de resistência vascular periférica ou um aumento de resistência da vasculatura pulmonar, a gente entende por que acontece os achados que a gente tem na insuficiência cardíaca. Entendendo isso, a gente não precisa estar decorando, né, porque a gente compreendeu. Então facilita para a gente, quando receber um paciente, a gente começar a suspeitar de um paciente com insuficiência cardíaca de uma forma mais clara e mais objetiva. A diretriz também, né, a diretriz que trata da insuficiência cardíaca, ela traz para a gente também usar os critérios de Framingham, né, para a gente definir se esse paciente tem ou não tem IC, né, como critérios diagnósticos. Nos critérios de Framingham, a gente pode ver aqui que tem critérios maiores e menores, né? Os menores estão muito relacionados a edema, né? Então, é edema em tornozelo, é tosse, por quê? Porque tem congestão pulmonar, o paciente faz tosse, dispneia os esforços também por uma dificuldade de compensar um débito cardíaco, uma necessidade de débito cardíaco, né? Também um pouco de congestão, piora de troca, então o paciente pode ter dispneia os esforços. Derrame pleural também está relacionado a essa questão das pressões de enchimento, então você pode ter derrame pleural e taquicardia, né, para compensar um débito cardíaco
que você pode ter necessidade, né? Então, esses aqui são os critérios menores. Os critérios maiores são critérios, de certa forma, mais específicos para IC. Então, por exemplo, paciente com turgência de jugular, refluxo hepato-jugular, né? Por essa razão aqui que eu falei, né? Você palpa o fígado, tem um acúmulo já, você quando palpa, aumenta a quantidade de sangue que estava aqui, né? Refluindo, né? E estocado aqui. Aí você reflui e ele vai para jugular também. Então, refluxo hepato-jugular, dispneia paroxística noturna, o paciente que acorda com falta de ar à noite e que passa pelo menos 20 minutos sentado para melhorar. Alguns pacientes eles têm outras patologias respiratórias, em que eles chegam, ou às vezes até uma situação de ansiedade, por exemplo. Ele diz que acordou de noite com falta de ar, mas ele toma um copo d'água e volta a dormir tranquilo depois de 5 minutos. Então, esse paciente não tem dispneia paroxística noturna. Para ser dispneia paroxística noturna, é o paciente que passa uns 20 minutos mais ou menos para poder melhorar, e ele tem que ficar sentado, né? Por quê? Porque é o paciente que quando deita, você, pela gravidade, você tem o líquido se espalha pelo pulmão e aí piora a troca gasosa, o paciente vai desenvolver dispneia, né? É o paciente também que apresenta crepto, é o paciente que apresenta cardiomegalia ao exame de tórax, né, da imagem de tórax. É o paciente que vai apresentar B3, né, na ausculta cardíaca, que é o som de sangue batendo no sangue. Então, você tem, quando você tem um VE que não ejeta bem, né, que ele fica sangue retido, quando você tem a contração atrial, o sangue bate no sangue e faz o barulho de B3. Tá certo? Esse aqui, eu confesso, é bem difícil da gente escutar, mas é interessante que sempre você pegar aquele paciente que tem todos os outros sinais clássicos de dispneia paroxística noturna, ortopneia, edema de membros inferiores, né? E aí você tentar escutar B3 até como forma de aprendizado, né? Então, quando você vai treinando, você procurando o achado clínico, né? De forma a tentar se melhorar, tentar aprender o achado, ele vai te ajudar. Quando você começar a escutar mais vezes, ele vai te ajudar em outros pacientes que talvez você nem pensasse, nem percebesse, você vê a B3, beleza? Outra coisa, além dessa história clínica, né, e do exame físico que a gente falou aqui, sim, falando dos critérios de Framingham, né, o que é que define o diagnóstico, né, 2 maiores mais um menor, ou um maior com 2 menores. Isso aqui, pelos critérios de Framingham, define o diagnóstico de IC, beleza? Geralmente os pacientes eles têm mais do que isso aqui, né? Então termina sendo uma coisa mais tranquila quando a gente considera os critérios de Framingham, beleza? Então, nessa primeira abordagem, na primeira avaliação do paciente, a gente vai ver, né, essa parte da história clínica, o exame físico, essa coisa que a gente vai ver mais logo no início, e a gente vai definir quais exames a gente vai pedir. É muito importante que a gente avalie nesses pacientes, né, é essencial, um eletro, né, para a gente definir causa. Eu coloquei como lab aqui, mas são exames complementares, né, um eletro para a gente definir causa, né, se existe alguma causa isquêmica que justifique isso. Tá? A função renal do paciente também é importante a gente ver, então ureia creatinina é essencial a gente pedir. Eletrólitos, né? Eletrólitos é importante a gente pedir também, né? Para a gente ver se o paciente tem alteração de natremia, se tem alguma alteração de função renal mais potássio, né? A gente vê também a questão de enzimas hepáticas, né? Se ele tem um fígado mais sofrido, se existe algum outro motivo para essa congestão que ele pode estar apresentando, né? Edema de membros inferiores, ascite, edema abdominal. Então existe alguma insuficiência hepática, né? Então a gente pedir função hepática, enzimas hepáticas, que a gente vai esclarecer melhor as hipóteses diagnósticas, né? E aqui, ó, coloquei para frisar aqui BNP e NT-proBNP, né? Que são os peptídeos natriuréticos, né? Que são secretados pelo músculo cardíaco, pelo estiramento da musculatura. Então, um paciente que tem C é um paciente que ele termina... a gente lembra da fórmula lá, né, as leis de Frank-Starling, que quanto mais o miócito estica, mais ele tem força para contrair, até que chega a um limite, né? Então, quando ele passa desse limite, é a hora que ele começa a falhar. Ele começa a encher, começa a esticar mais, mas ele não consegue compensar a contratilidade. Então, quando a gente tem o estiramento da musculatura cardíaca, a gente tem liberação de BNP e NT-proBNP. O NT-proBNP ele termina sendo mais específico do que o BNP, né? O BNP tem alguns detalhezinhos de laboratório, mas é interessante a gente notar aqui que no valor baixo, né, no caso do BNP menor do que 100 e do NT-proBNP menor do que 300, ele tem uma sensibilidade muito boa para a gente excluir
a causa da dispneia e a causa da descompensação como cardíaca, beleza? Então, eles, quando tem um valor muito alto, eles têm um valor preditivo positivo bom, mas eles terminam sendo bem melhores para a gente excluir, porque eles têm uma sensibilidade altíssima. Então a gente lembra lá que sensibilidade a gente tem poucos falsos negativos, então eles vão ser, dificilmente eles serão falsos negativos nesse quadro. Entretanto, se o paciente chegou lá, o paciente tem todos os sinais clínicos que você acha que ele é IC, ele tem tudo para ser IC, tem rabo de C, focinho de C, pelo de C, tem tudo de C, mas você fez o NT-proBNP aqui e disse que não era IC. Então, você vai lá, né? Fez o NT-proBNP, é imprescindível que você faça um eco nesse paciente, porque ele tem uma sensibilidade alta, mas ele não é 100%. Então, é imprescindível que você faça para você poder excluir essa possibilidade de IC, porque ele tem os sinais clínicos muito, muito sugestivos. E a clínica termina sendo muito mais importante do que o resultado de exame. Certo? Então, depois a gente definiu se é IC, né? A gente vai pensar se essa IC ela é aguda ou crônica, né? A IC aguda, né? Ela tem uma instalação mais rápida. E basicamente o paciente ele não tem tanto congestão periférica, congestão sistêmica. Ele não tem, certo? Porque ele geralmente está relacionado a um aumento de resistência vascular periférica, né? Então, um paciente com edema agudo de pulmão, paciente que nunca teve evento de IC, mas é um hipertenso mal controlado, faz edema agudo de pulmão, ele se trata de um paciente com insuficiência cardíaca aguda nova, né? No caso aguda, no caso aguda, nova. Beleza? E o paciente que ele é crônico, né? O paciente crônico, ele vai ser em torno aí de 60 a 70% dos pacientes, eles vão ter crônica agudizada. É aquele paciente que ele vai desenvolver, ele está começando com ganho de peso, né? Porque ele está inchando, ele é um paciente que vai estar relacionado também a uma má aderência terapêutica, né? Um paciente que se alimenta errado, um paciente que não toma medicação, né? Então é o paciente que começa a inchar, vai inchando, chega com uma história arrastada, faz 4 meses que eu estou cansando, quando eu faço esforço, que eu tenho tosse, né? Que minha perna está inchando, aí de manhã acorda tranquilo, quando é no final do dia incha, e aí depois, antes era assim, agora passa o dia todo inchado e eu não consigo dormir mais, pronto. Esse é o paciente que tem uma IC crônica agudizada, beleza? Geralmente é uma história mais arrastada. Esse paciente da aguda nova é o paciente que tem um quadro mais súbito, um quadro mais imediato, assim. Poucas horas o paciente começa a desenvolver muitos sintomas e chega bem desconfortável na emergência. Quanto à fração de ejeção, né, a gente já viu aquela questão da menor do que 40%, entre 40% e 50% e maior do que 50%, né? Que é o paciente com IC, fração de ejeção reduzida, IC, fração de ejeção intermediária e o paciente com IC, fração de ejeção preservada. IC FE, IC FEP, IC FEI, como quiser chamar, IC de fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada, a gente vai ver isso aqui no eco, né? Se a gente tiver disponível um eco point of care, né, famoso POCUS, né, point of care ultrasound, que é o eco que a gente faz beira de leito, que alguns departamentos de emergência a gente tem disponível, na grande maioria a gente não tem disponível nesse departamento de emergência, mas em muitas UTIs a gente tem. Então a gente pode fazer, como plantonista lá, sem ser o especialista, a gente pode fazer o eco, né, e a gente avaliar de forma subjetiva, né, subjetiva. Existem formas objetivas da gente definir essa fração de ejeção, existem sim, porém a gente não pode excluir a avaliação do especialista. É imprescindível que tenha a avaliação do especialista, mas a gente pode observar de forma subjetiva e definir se essa fração de ejeção desse paciente no ultrassom point of care ele é preservada, ok, ou se não é uma fração de ejeção reduzida. Pela contratividade, pelo critério visual, de forma subjetiva, a gente tem uma acurácia até satisfatória quando é um examinador um pouco mais experiente. A gente tem estudo que mostra isso aí. Agora, mais uma vez, não exclui o especialista, não exclui do cardiologista ir lá e fazer o eco para definir direitinho como é a fração de ejeção desse paciente, porque isso aqui vai definir também como vai ser a condução a nível ambulatorial do paciente, beleza? Outra coisa, a gente vai definir a etiologia, né?
A principal etiologia, que eu terminei cobrindo aqui, o espacinho, eu vou escrever por cima da linha, né? Que a gente tem é relacionada a medicamento, né? O uso inadequado de medicamentos. O paciente que não adere à terapêutica, o paciente que come errado, o paciente que para de usar a medicação, por qualquer motivo que seja, ele descompensa, né? Então, isso aqui é uma das principais causas de descompensação. Então, focar nessa etiologia, sem perguntar, o senhor está tomando remédio direitinho? Às vezes o paciente, ele tem vergonha de dizer que não está, e ele diz que está e tudo, ou às vezes ele é meio relapso nesse ponto e acha que está tomando. Então, o interessante é você perguntar quantas vezes o paciente esquece de tomar a medicação durante a semana, né? Porque ele termina respondendo, às vezes, esqueço 2, 3 vezes, tem dias que eu esqueço, tem dias que eu saio para trabalhar na feira e não tomo. Então, isso aí são formas de você questionar se o paciente está usando a medicação de forma correta ou não, né? Então, quantas vezes ele esquece é uma forma interessante, porque é uma forma que o paciente não se sente julgado, né, quanto ao uso inadequado do medicamento. Outra etiologia comum, né, que a gente encontra nas emergências é a infecção. É o paciente que ele tem um AIC, que é um AIC, um quadro limítrofe, um quadro que não está tão otimizado, e quando ele vai ter um quadro infeccioso, exige uma demanda metabólica maior, ele não consegue compensar porque o coração dele realmente está meio sofrido. Então ele vai desenvolver um quadro de IC também relacionado à infecção. Outra etiologia, né, muito comum é a arritmia. Então, é um paciente que tem doença estrutural, o paciente com IC é um paciente que tem doença estrutural. Então, ele desenvolver arritmia é muito comum. Então, é um paciente que está lá, tem um coração inchadão, tem átrios aumentados, um paciente que tem tem um quadro de IC congestiva, né, crônica, que tem um coração muito crescido e ele desenvolve FA e ele perde aquele restinho que ele tinha de enchimento ventricular pela FA, né? E aí ele começa a fazer um acúmulo retrógrado e desenvolve uma IC, por exemplo, uma FA. Ou então um paciente que faz um ataque cardíaco, e aí nessa taquicardia diminui o tempo de enchimento ventricular, o paciente faz mais acúmulo retrógrado de líquido, faz congestão também aguda. Ou o paciente que faz bradiarritmia, né? O paciente tem uma doença do nó sinusal, uma doença senil do nó sinusal, e aí ele faz uma arritmia, por exemplo, e aí que descompensa mesmo, e aí ele também, por arritmia, tem uma descompensação aguda da IC, né? Outra causa, né, muito comum da gente encontrar é o paciente com síndrome coronariana, né? E aqui vai ter uma abordagem mais específica que eu não vou tratar aqui, porque termina que é uma abordagem para síndrome coronariana, então não vou tratar com mais detalhes aqui, tá certo? Mas é muito comum a gente ter um paciente de síndrome coronariana que faz uma IC aguda, né? Um paciente que faz um edema agudo de pulmão porque fez um infarto. Eventualmente a gente encontra isso na emergência. Geralmente está mais relacionado às emergências cardiológicas, né? Isso aqui é um quadro que, felizmente, a gente tem uma triagem melhor, né, para síndrome coronariana. O pessoal suspeita muito, né, de síndrome coronariana, então termina chegando mais para o cardiologista, mas é interessante a gente sempre pensar nessa causa aqui para os pacientes que chegam com qualquer quadro cardiológico. Então, o eletrocardiograma, que é um exame barato e inócuo para o paciente, não traz nenhum prejuízo para o paciente, é interessante que seja feito em todos os pacientes. Beleza? Outras causas, né, que a gente pode ter também, anemia, né? A gente viu na aula de anemia essa semana passada que pela anemia a gente pode ter uma diminuição da oferta de oxigênio, e isso aí pode levar a sofrimento cardíaco, né? Pode levar a um infarto e pode levar a um quadro de descompensação da IC, né? Então, outra causa, TEP, né? Pela questão fisiopatológica do TEP, aumento da resistência pulmonar, da resistência vascular pulmonar. Então, a gente vai ter uma resistência maior para a ejeção dos ventrículos, e isso aí vai levar a uma descompensação da IC. É outra causa, né? O paciente com hipertensão mal controlada, né? Que é um dos principais fatores de IC, né? Depois da causa de DAC, a hipertensão é a segunda causa de surgimento, né, da etiologia da IC, da IC crônica, né? Então, o paciente hipertensão muito mal controlada, com a resistência vascular periférica muito alta, né? O paciente com hipertensão, então ele pode desenvolver um quadro de descompensação aguda de IC, né? Principalmente o edema agudo de pulmão a gente tem, né? Com um paciente com uma hipertensão muito mal controlada. E outro motivo também, paciente com lesão renal aguda, né? Paciente com lesão renal aguda, ele tem um acúmulo de líquido, né? O rim não está filtrando direito, não consegue produzir urina de forma adequada, tem um acúmulo de líquido, o paciente
vai fazer congestão, e aí ele já tem um coração ali que não consegue bombear bem, né? Então ele vai ter um acúmulo de líquido. Lembra lá da lei de Frank-Starling, ele ultrapassa o que a lei de Frank-Starling coloca, e aí ele começa a ter dificuldade na contratilidade. Certo? Então, vamos falar agora sobre o perfil clínico hemodinâmico, né? Então, perfil clínico hemodinâmico. Certo? Então, no perfil clínico hemodinâmico, a gente define o paciente como quente, frio, né? Com relação à pressão e a perfusão periférica. A gente define ele como quente e frio, e seco e úmido com relação à congestão, né? Certo? Então, com relação à congestão, a gente define ele como está seco ou úmido, né? O úmido é o paciente que está congesto, e seco é o paciente que não tem congestão, e quente é o paciente que está bem perfundido, a pressão está ok, e frio é o paciente que está mal perfundido, com a pressão baixa, certo? Então, a gente define aqui paciente quente e seco como perfil A, tá? Quente e úmido como perfil B, que é o paciente que a gente encontra mais comumente, certo? É o perfil B, esse aqui é o principal perfil clínico hemodinâmico que a gente encontra no paciente com IC, tá? A, B, próxima letra C, né? O paciente frio e seco, né? Que é o paciente que não está congesto, mas ele está mal perfundido. É o paciente que tem falha de bomba aqui, né? O paciente que tem pode ser um quadro agudo, né? Agudo novo. Então, o paciente que está mal perfundido, mas ele não está congesto. E o perfil L, que é o paciente frio e úmido. Termina sendo o perfil mais grave desses pacientes, que é um paciente que está mal perfundido, hipotenso e congesto, né? É o paciente aqui que a gente vai precisar também usar inotrópicos, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o perfil B especificamente mais na frente, né? Para a gente poder, que termina sendo o que a gente encontra mais de 60% dos quadros de IC crônica agudizada que chegam na emergência são perfil clínico hemodinâmico perfil B, né? Então a gente vai terminar detalhando um pouquinho mais, porque a gente não ia conseguir falar de todos também por causa do tempo, tá? Então, como eu falei, comorbidades, de forma didática ela aparece aqui, essa parte da comorbidade, mas na parte da história você já vai saber que comorbidades o paciente tem, né? Se ele é um paciente cirrótico, se ele é um paciente diabético, se é um paciente que tem disfunção de tireoide. Interessante falando de disfunção de tireoide, né? Que lá na parte do laboratório é importante a gente pedir TSH também, viu? TSH, porque o TSH, o hipotireoidismo grave pode ser uma causa de descompensação de IC, né? O paciente pode estar fazendo a IC nova por causa do hipotireoidismo, faz edema, faz anasarca, né? Então, interessante, tá? Então, voltando aqui às comorbidades, né? O paciente é diabético, tudo isso aí pra gente definir direitinho como é que vai ser o segmento e que outras comorbidades a gente precisa dar atenção, certo? E o perfil de risco, tá? Existem perfis de risco, análise de risco mais objetivas com scores clínicos, que eu acho que isso aí seria mais um quadro para o especialista. Na prática do dia a dia da gente na emergência, para nós generalistas, eu acho mais interessante a gente ter uma visão mais subjetiva nesse ponto para a gente terminar não deixando passar e não ficar decorando critérios e esquecer uma avaliação clínica mais geral. Então, já falei algumas vezes, em algumas aulas isso retorna da abordagem inicial do paciente. Então, aquela história de cabeção, coração, pulmão, pressão, saturação, pulso e temperatura, né? Qualquer alteração nessa dinâmica aqui da avaliação do paciente, você vai colocar esse paciente como alto risco. Então, o paciente que é de alto risco e risco intermediário, de acordo com os scores clínicos objetivos, eles têm que ser mandados para a UTI. A gente sabe que no SUS não é a realidade que a gente tem. Então, o paciente ele de risco intermediário para cima, você vai ficar, é o paciente que você tem que ficar do lado dele, tá? Como é uma avaliação subjetiva, que eu não coloquei aqui os scores de risco de forma objetiva para você definir baixo, intermediário ou alto, eu prefiro colocar só como alto risco ou baixo risco, de uma forma prática, tá? Então, qualquer alteração nesses sistemas aqui que a gente está avaliando, a gente vai colocar o paciente como alto risco. Então, o paciente chegou em insuficiência respiratória, né? Ele tem alteração taquipneico, muito taquipneico, desaturando, né?
o paciente que está muito taquicárdico, o paciente que está hipotenso, chegou a uma pressão sistólica menor do que 90, o paciente que faz 2 pontos no quick SOFA, né? Ou faz mais pontuação no SOFA lá mais detalhado com exame laboratorial, né? Esses pacientes, eles são pacientes de alto risco. Qualquer alteração nisso aí, alteração de função renal, é um paciente que é alto risco. Então, fazendo aquela avaliação inicial, cabeção, coração, pulmão, pressão, saturação, pulso e temperatura, né? Você avaliando o paciente de uma forma geral e apresentando qualquer sinal de alerta aqui dessa avaliação, é um paciente de alto risco, é um paciente que tem que ficar em cima dele, ficar de lado dele, vigiando ele constantemente, tá certo? Porque é um paciente com potencial de agravamento muito alto. Beleza? Então, a gente já definiu tudo, viu que o paciente ele é um paciente C, definiu se era nova ou não, a gente definiu, avaliou a fração de ejeção de forma subjetiva, viu a questão de etiologia, descobriu por que ele descompensou, né? A gente definiu o perfil clínico e hemodinâmico dele entre A, B, C ou L, né? Avaliou as comorbidades e avaliou o risco, definiu tudo isso aí para ele. O que a gente vai fazer? No paciente que está saturando menor do que 90%, a gente precisa de suporte respiratório. Por quê? Eu lembro que eu falei que ia explicar direitinho como é que era a fisiopatologia, né? Então, a gente, nessa questão aqui, né, está mais relacionada à congestão, que é o paciente que termina chegando de saturando, está mais relacionado à congestão. Eu vou explicar agora por que acontece e o que a gente precisa fazer, tá? Então, quando o paciente tem congestão, o que acontece? O que baixa nele quando ele está congesto? A oxigenação no sangue, né? Ele vai ter uma hipoxemia. Por que ele faz hipoxemia? Porque, deixa eu botar aqui, acho que cabe. Fazer o desenhozinho aqui. O alvéolo dele tá cheio de líquido. Vou botar de verde que não, o sangue venoso vai ficar azul. Tá cheio de líquido, né? Então, a gente tem um sangue venoso aqui, que vem, passa por aqui. E como o alvéolo está cheio de líquido, ele não consegue fazer uma troca gasosa adequada e ele continua venoso, beleza? E aqui vem outro vaso, com sangue também venoso. E aqui ele chega, encontra um alvéolo que está beleza, né? E aí ele troca para um sangue e vira um sangue arterial. Aqui foi massa. E aí ele se mistura aqui. Quando ele se mistura, ele sai um sangue que tem uma pressão de O2 baixa, né? Porque ele não conseguiu trocar aqui. Quando acontece isso, quando tem uma pressão de O2 aqui baixa, que ele não está trocando direito, né? Que a gente chama isso aqui de shunt. Quando acontece isso, faz uma vasoconstricção aqui, tá? Uma forma compensatória do seu pulmão. Tentar compensar, já que não está chegando oxigênio suficiente, está passando sangue lá, eu vou diminuir o fluxo de sangue daqui para passar mais sangue para outro alvéolo, né? Então, o que acontece? A gente precisa aumentar a fração de O2 alveolar aqui para a gente tentar compensar isso aqui, tá? E aí lembra que eu disse que quando o paciente está congesto, um paciente tem IVD, por exemplo, ele faz congestão pulmonar, ele tem um aumento da resistência da vasculatura pulmonar, por essa razão aqui. Ele tem líquido, aumenta a resistência em alguns vasos, e isso aí dificulta ainda mais a ejeção, né? A pós-carga do ventrículo direito, né? Ele fica maior. Então, o ventrículo direito precisa se injetar contra uma resistência maior, fica mais difícil ainda. Então, vira uma bola de neve. Uma coisa alimenta a outra e o paciente vai descompensando cada vez mais se você não resolver essa questão da congestão, tá? Então, quando o paciente, voltando para cá, né? Vamos voltar para a sequência aqui. Quando o paciente faz hipoxemia, o que acontece? Aquela fórmula lá do DO2, né? Você tem uma oferta de oxigênio menor, logo o paciente vai fazer o quê? Metabolismo anaeróbio. Quando o paciente faz metabolismo anaeróbio, ele vai fazer o quê? Acidose, tá? Então é um paciente que vai desenvolver acidose relacionada a esse metabolismo anaeróbio, tá certo? Então, quando o paciente faz acidose, a gente tem uma diminuição da expressão dos receptores catecolaminérgicos no miócito. Então, o paciente ele vai ter menos estímulo
de contratilidade e menos estímulo também, tanto de força contrátil quanto de frequência cardíaca. Então, isso aqui, a acidose, vai precipitar o quê? Uma IVE. O paciente, pela descompensação da congestão de IC, ele vai começar, o ventrículo esquerdo dele vai ter menos força para ejetar. Além disso, também pela hipoxemia, beleza? Vai chegar menos oxigênio, vai ter uma oferta menor de O2, o miocárdio não vai ter uma nutrição adequada para contrair, então ele vai ter uma IVE, beleza? Fazendo IVE, ele faz um acúmulo retrógrado e também isso aqui vai levar a uma IVD, certo? E a IVD vai levar o quê? Mais congestão, né? Você tem mais um acúmulo de líquido retrógrado e a congestão, como eu disse, aumenta a resistência vascular do pulmonar, né? E vai levar ao quê? IVD. Então, um paciente congesto, desaturando, é um paciente muito grave porque ele entrou num ciclo aqui que ele só vai piorando, só piorando. Quanto mais hipoxemia, mais acidose, pior a função contrátil do ventrículo esquerdo, pior a função contrátil do ventrículo direito, mais congestão, pior a perfusão, pior a hipoxemia, pior a acidose e assim vai, tá? Então, é um ciclo que vai se alimentando de forma negativa, né? Ele vai só causando mais dano ao paciente. Então, a gente precisa compensar essa hipoxemia dando oferta de oxigênio, tá? Além de tudo, além de ofertar O2, a gente vai precisar ofertar O2 aqui, né, para compensar isso aqui, né, com catéter nasal, a priori, para compensar a hipoxemia, a gente precisa resolver a congestão, né? Viu que na fisiopatologia a congestão é muito importante. A gente vai ver direitinho como a gente vai compensar a congestão, que é o paciente que o paciente chega congesto, né? O paciente perfil B ou o paciente perfil L, tá? Então, é o paciente que a gente precisa resolver a congestão. O paciente que a gente fez suporte respiratório, botou ele no catéter, ele não melhorou na saturação de 90%, o que a gente precisa fazer? VNI. Então, um dos critérios de VNI é o paciente que em catéter nasal de O2, ele continua saturando menor do que 90%. Certo? Um dos critérios de VNI é a gente fazer isso aqui, tá? E outro critério é o paciente com edema agudo de pulmão. Certo? Porque quando a gente fizer VNI nesse paciente, a gente vai compensar essa hipoxemia. Nossa intenção com a VNI é compensar a hipoxemia do paciente, certo? Para que a gente tente atacar uma das causas desse ciclo aqui da descompensação da IC congestiva, beleza? A VNI, ele não vai diminuir a congestão em si, mas ele melhora a hipoxemia, diminuindo o trabalho cardíaco, diminuindo o esforço do ventrículo, né? Melhorando a oferta de oxigênio para os tecidos e aí ajudando a compensar um pouco. A gente vai precisar atacar a congestão e a gente vai ver agora como é que a gente vai fazer isso aí. Aí eu coloquei aqui como perfil B, né, que é aquele paciente especificamente quente e úmido, né, que é o paciente que ele não tá hipotenso, o paciente está bem perfundido e a gente vai atacar a congestão dele fazendo furosemida, tá? Que é o famoso ASICS de Last 6 de dura 6 horas. Beleza? Então, o intervalo, já começando aqui com a furosemida, né? O intervalo de aplicação da furosemida é de 6 horas, porque a atuação dele é de 6 horas. Tá certo? Então, ficar atento nisso aqui, por exemplo, quando você fizer a furosemida, você botar uma ampola de furosemida para o paciente de meia-noite ou 10 horas da noite, ele vai ficar urinando até 4 horas da manhã, até 6 horas da manhã, certo? Então, vamos lá. Se o paciente não usa furosemida, o paciente chegou com IC descompensada, não faz uso de furosemida em casa, né? E aí chegou congesto, você faz de 1 a 2 ampolas, né? Você vai com calma, faz 1 a 2 ampolas e vai reavaliando. Geralmente a droga você faz EV pura, não precisa diluir, né? Ela faz efeito rápido e o paciente já começa a apresentar diurese, já começa a apresentar melhora dos sinais clínicos da congestão. Se ele já usa, a gente vai usar 2 vezes e meia. É uma lapada mesmo. Então, é o que eu digo que o pessoal entra de pé junto aqui na furosemida.
Então, vai usar 2,5 vezes a dose de furosemida que o paciente usa. Então, se o paciente usar um comprimido, você de 40 miligramas, um comprimido de 40 aqui da furosemida é equivalente a 20 miligramas da ampola, tá? Então, se o paciente usa um comprimido, você pode botar aí 2 ampolas e meia, tranquilo. Se o paciente usar mais, você vai aumentando. Então, o paciente frequentemente vai chegar, você vai fazer de 3 a 4 ampolas já de primeira para esse paciente, para ele melhorar a congestão. O objetivo aqui, usando a furosemida, é ele ter uma diurese boa, ele melhorar a dispneia, melhorar a taquicardia, melhorar a frequência respiratória, melhorar sinais de congestão. Rapidamente você consegue ver isso aí. O paciente para de crepitar, o paciente não está mais dispneico, o paciente melhora a questão da saturação, saindo do O2. Então, esse paciente aqui você pode empurrar a furosemida nele, valendo, porque mesmo doses maiores, apesar de um aumento transitório da função renal, né, é o paciente que ele tende a uma evolução melhor, tá? Então, aqui eu coloquei com relação a diurético, né, a questão da cardiorrenal e da natremia, para a gente interrogar sobre a gente sempre se perguntar sobre a natremia desse paciente, né? Por quê? O paciente hiponatrêmico, como eu falei na aula de distúrbio da natremia, né? Na aula de hiponatremia, ele tende a evoluir pior, um paciente com pior prognóstico, né? E geralmente o paciente IC hiponatrêmico é uma hiponatremia hipervolêmica, né? Um paciente que está muito congesto, então o uso da furosemida aqui vai ajudar. Se ele tiver um sódio baixo, não relacionado à congestão, a gente pode ter um menor efeito na questão da diurese induzida pela furosemida, porque é necessário ter sódio para poder fazer diurese pela furosemida, né? Pelo mecanismo. Mas ainda assim, a gente pode meter furosemida nesse paciente para que ele tenha uma diurese adequada e até compensar essa hiponatremia dele. Além disso, lembra da aula lá de hiponatremia hipervolêmica, a gente precisa repor com NaCl a 3%, esse paciente aqui, certo? Ficar atento à natremia do paciente com uso diurético. E a cardiorrenal. O que é a síndrome cardiorrenal? É muito comum a gente ver o paciente que ele tem IC, mais um aumento de creatinina e aumento de ureia, né? Então, isso aqui muitas vezes está relacionado a IC. Então, do jeito que o paciente faz congestão sistêmica, ele faz congestão também na vasculatura renal e aí chega menos sangue. Você tem um aumento de resistência, né, pelo acúmulo de líquido, você tem uma diminuição, pode ter também uma hipotensão, tem um paciente que vai ter menos, o rim vai estar mal perfundido, né? É um rim também que tem aumento de resistência vascular, então você tem uma alteração na filtração, e isso aí vai levar a piora da função renal, e que muitas vezes você consegue compensar com o uso de diurético. Então, esse paciente aqui é o paciente que você precisa checar a função renal sistematicamente, de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas às vezes, tá? E depois de um tempo diariamente para a gente ver como é que está evoluindo a função renal desses pacientes, mas a grande maioria resolve bem com furosemida. Então o paciente chega com uma função renal alterada e você pensa, poxa, ele tem uma função renal ruim, vou fazer furosemida, ele vai piorar a função renal. Não, ele muitas vezes melhora, principalmente quando está relacionado a IC, tá? E aí falando um pouquinho sobre vasodilatadores, né? Vou falar um pouquinho aqui sobre tridil e unipride, né? Pensando numa IC perfil B, aquele paciente que tem principalmente EAP, né? Aquele paciente que vai precisar diminuir a resistência vascular periférica dele, porque ele está em EAP, porque ele está com a resistência vascular periférica aumentada. Lembra lá do diagrama, resistência vascular periférica aumentada, acúmulo de líquido retrógrado em átrio esquerdo, acúmulo de líquido no pulmão, congestão pulmonar severa, né? O que a gente vai fazer? Tridil ou nipride, né? A fórmula, já falei algumas vezes sobre tridil e nipride, né? A formulação, você vai fazer uma ampola, né? Uma ampola, e você vai diluir a solução para que ele fique 250 ml. No caso do nipride, é 248 ml de soro glicosado. E no caso do tridil, 240 ml, que você pode fazer tanto de fisiológico ou glicosado, tá? Lembrando, o nipride só funciona com soro glicosado. Se não fizer glicosado, ele não funciona. Certo? E aí, como é que você vai fazer? O tridil, ambos você vai colocar ali 5 ml hora. Em outras aulas eu já falei um pouquinho mais sobre os detalhes do uso, né? Concentração que você vai fazer, a fórmula micrograma quilo, minuto, tudo isso aí, mas de forma prática você vai colocar 5 ml hora dos dois e vai titulando ali a pressão do paciente, tá? Lembrar que o tridil ele é muito mais vasodilatador venoso, tá certo?
ele tem um efeito muito mais venoso. Então ele tem uma diminuição ele faz uma melhora da dilatação venosa, né? Diminui a resistência vascular mais venosa do que a arterial. Então ele não diminui tanto assim pré-carga, tá? Mas ele compensa a congestão. E o nipride, ele é mais vasodilatador arterial. Então, pensando em arterial, cuidado no paciente com DAC. Lembrar daquela história de roubo de fluxo, a coronária é muito doente, ela não tem mais uma reserva para dilatar, e alguma outra que não esteja tão doente, ela vai dilatar, vai roubar o fluxo da coronária doente. Você pode precipitar uma síndrome coronariana no paciente com uso do nipride, tá? Como geralmente a gente não conhece a história de DAC dos pacientes, eles muitas vezes não têm esse relato muito bem claro para eles. Então eu particularmente prefiro usar sempre o Tridil nesses quadros, tá? Lembrando que como o nipride ele também é mais vasodilatador arterial, ele melhora mais o débito, né? Por que ele melhora mais o débito? Ele melhora mais o débito cardíaco porque ele diminui mais a resistência vascular periférica, tá? Ele diminui mais a resistência vascular periférica, então ele melhora mais o débito cardíaco porque ele diminui mais a pós-carga do VE. Então, os vasodilatadores a gente vai usar Tridil e nipride no quadro agudo. No quadro que o paciente já compensou mais, você começa a tentar fazer vasodilatadores VO, que a gente vai ver agora. Espero que dê tempo. A gente tem mais uns 12 minutos, né? Que a gente vai fazer a questão das medicações VO, né? E o que é que o paciente já faz de medicação VO, ou o que é que eu preciso iniciar para esse paciente, né? Principalmente beta-block, ECA-BRA e a espironolactona, né? Foi o que eu trouxe aqui. Beta-block, muitas vezes esse paciente, isso é crônica, ele já vem em uso beta-block e ECA, tá? E a gente, o que é que a gente precisa fazer? Se o paciente tem congestão ou baixo débito cardíaco, a gente não faz uso de beta-block, tá? Então, só pode usar beta-block naquele paciente que não está congesto, ele não pode estar congesto e ele não pode ter redução do débito cardíaco. Por quê? O beta-block, ele vai diminuir contratilidade, vai diminuir frequência cardíaca, então a gente vai piorar a congestão do paciente, vai piorar o débito cardíaco do paciente, se esse paciente já tiver com débito ruim, descompensado nesse ponto. Beleza? Se o paciente tem só uma redução de débito cardíaco, a gente poderia até reduzir 50%, que não vai estar errado da dose beta-block que ele faz. Mas se o paciente não usa, está congesto, com redução de débito, não faz beta-block. Beleza? Ou se o paciente já faz uso, está congesto, tira o beta-block. E ECA. ECA ou BRA são medicações que são vasodilatadoras, então eles vão diminuir pressão, são hipotensores, né? São antihipertensivos. Então, se o paciente está hipotenso, você não vai fazer IECA. Obviamente, você não vai fazer IECA. Então, o paciente desenvolveu, chegou lá com hipotensão, fazendo uso de IECA, suspende o IECA desse paciente até compensar a pressão dele. O paciente não faz uso, o paciente chegou com edema agudo de pulmão, dizia que não era hipertenso. Lembra lá da aula de urgência e emergência hipertensiva, o paciente que chega com a emergência hipertensiva sem diagnóstico de hipertensão. Ele é um paciente que a gente, a partir de agora, tem diagnóstico de hipertensão. A gente vai começar a tratar ele com IECA, depois a gente compensar a PA dele, beleza? Então, o paciente chegou com alguma descompensação, ele compensou a PA dele, a gente começa o IECA, beleza? Desde que ele não tenha nenhuma contraindicação para usar IECA e BRA, que é aquele paciente que tem alteração de potássio, né, hipercalemia, ou um paciente que tenha alteração de função renal, né, com um clearance de creatinina muito baixo, certo? Então, não tem nenhuma contraindicação para IECA ou BRA, a gente vai fazer IECA ou BRA, né? Tem outras contraindicações como rim único, tudo isso aí, mas são mais detalhes específicos da medicação. E a espironolactona? Paciente, aqui a gente vai precisar ter feito o eco com a fração de ejeção bem feita, né? Então, um paciente com fração de ejeção menor do que 35%, com uso de diurético otimizado, tem aquele paciente que já faz uso de diurético, já está fazendo diurético venoso, né? Que tem uma fração de ejeção baixa, a gente pode começar a espironolactona para ele, porque ele vai ter benefício, certo? Então, era isso que eu queria falar com vocês sobre IC. Eu foquei mais na questão da IC perfil B, o paciente congesto, que termina sendo a grande maioria dos pacientes que a gente recebe, 60% a 70% desses pacientes são pacientes crônicos agudizados que têm uso inadequado de medicação ou por alguma outra injúria como infecção, eles desenvolvem um quadro de IC crônica agudizada, né, e chegam lá com a IC perfil B, né, que é o mais comum. Então o paciente chega congesto, o paciente muitas vezes não chega hipotenso, né? Desde que chegue nesse quadro, a gente falou um pouquinho
sobre como a gente manejar a congestão, manejar a questão da hipoxemia para evitar do paciente degringolar, né, num quadro muito mais grave, beleza? Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido, né, aqui a questão do... Gostem desse formato, assim, explicando as coisas no quadro e anotando. E vejo vocês na live hoje à noite, principalmente para você que está para se formar agora, né? Eu vou mostrar para você como você pode perder o medo de dar plantão, beleza? Então, hoje, 9 horas da noite, vou botar o link na bio para você se inscrever, tá? Para receber a notificação. Se você quiser receber o link direto também, pode mandar uma mensagem no direct, que a gente manda o link para vocês na hora que estiver começando, beleza? Então, até a próxima. Muito obrigado pela presença e até próximo domingo com a outra live.